existe um eixo do mal aqui que está se formando. O Irã também está abastecendo a Rússia contra a Ucrânia. Então está se formando aqui dois blocos, novamente muito parecido com a Segunda Guerra Mundial, o bloco dos países pró-liberdade, o Oeste, e aqueles países que querem um outro tipo de ordem mundial. Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso, se afastando do sistema político do governo 666 da besta. Amém? Tenho editado alguns vídeos, mostrado sempre a escatologia, a volta de Jesus, o fim do mundo e o grande tribunal de Cristo, ok? Talvez você fale assim, irmão, mas você é muito repetitivo. E é verdade. Em verdade eu vos digo, em verdade eu vos digo, sempre disse o Senhor Jesus, repetindo e repetindo, em verdade e em verdade eu vos digo. O Senhor sempre falava, repetia isso para que eles gravassem sobre o Evangelho a boa nova do Senhor, a palavra de salvação e as revelações que Ele nos trouxe. Ele sempre estava repetindo. E não diferente no meu chamado, eu também trago para você aquilo que está escrito. As pessoas não dariam crédito no fim do mundo, na volta de Jesus. Eles até zombariam e diriam, onde está a volta de Cristo? Pois nossos pais dormiram, morreram e tudo permanece como antes. Então a Escritura diz que quando nós pregássemos isso, as pessoas iam zombar. E dentro dessa revelação nos mostra os sinais, né, meus irmãos?
Aí! Um destaque de Marcela Lorenzetti. O inferno não existe, o desaparecimento das almas dos pecadores existe. A frase pode não ser considerada muito cristã, mas o jornal italiano La Repubblica atribui a fala ao líder da Igreja Católica, o Papa Francisco. Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração foi feita na Academia de Ciência Pontifícia, diante de vários estudiosos e acadêmicos. O Papa disse que a criação do mundo não era obra do acaso, mas derivava de um princípio supremo de criação por amor, e completou: O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, non contraddice l'intervento creatore divino. Tem pessoas que me ligam para mim e falam que viram o programa, mas querem debater comigo que não é nada disso que nós estamos falando do que o Papa está fazendo, o Papa Francisco. Eu falei para ele, expliquei, que ele falou, Jesus foi um fracasso na cruz. Ele falou, nunca viu falar isso, porque ele nunca viu, não estão mentindo. Então hoje nós vamos me ajuda, então vamos falar, vamos provar aqui, depois vamos mostrar, ele mesmo falando, só esses trechos. Só trechos, ele falando. Ele falando. Porque as pessoas acham que isso é montagem. Pesquisa no Google, na internet, né? Primeiro vamos mostrar ele falando que Jesus foi um fracasso na cruz. Llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario para rezar. To pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. The history of God's failure. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabou em um fracasso, em el fracasso de la cruz. Viram ele falando? Agora vamos falar ele dizendo que Jesus, nas veias de Jesus corre sangue pagão. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana.
Confere e viram ele mesmo falando? A parte dos homossexuais. Se uma pessoa é gay, quem sou eu para julgá-la? A reflexão é do Papa Francisco no avião de regresso a Roma após a primeira visita oficial do seu pontificado, uma deslocação de uma semana ao Brasil, o maior país católico do mundo. O Papa argentino esteve quase 1h30 à conversa com os jornalistas no avião e afirmou que o problema são os lobbies, não a homossexualidade. Le lobby tutti non sono buoni. Quello è lo cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Quem sou eu para julgar os homossexuais? Não é ele que tem que julgar, é Jesus, e a Bíblia condena, né? Ele abriu uma brecha muito grande nessa época, acho que meados de 2015, 2016, e foi eleito a personalidade do ano de uma revista gay, da qual ele não falou nada, ele achou bonito essa homenagem. Imagina João Paulo II recebendo uma homenagem dessa. O que faria? O que falaria? Outra blasfêmia que eu achei, veja, ele falando, negando o milagre de Jesus, o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Ele negando que não foi Jesus que fez, já tinha. Y respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no es verdad. Simplemente no se acabaron. Como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. No se acabaram. Sinais no céu, sinais na terra, a degradação humana, o amor se esfriando a cada dia mais, que a terra se tornaria má, como foi nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Então, tudo isso nós temos contemplado. Guerras, fomes, pestes, tudo isso está escrito. Mas aí você fala assim, mas irmão, sempre houve guerra, sempre houve isso ou aquilo. Sim, sempre houve. Só que é claro que Jesus mostra agora que estaria, digamos assim, um caos. E entraria numa esfera, numa dimensão maior, com mais intensidade daquilo que não é normal. Então é isso que nós vemos. A maldade do homem que tira a vida de outro por um simples celular, tira a vida do homem por simplesmente R$10, R$5. Casais, a família sendo destruída, marido e mulher havendo, assassinatos, pai contra filho, filho contra pai, enfim, um caos na sociedade. Isso Jesus revelou para nós. Pai contra filho, filho contra pai, e vai embora. Então nós estamos vivendo esses sinais. E o meu chamado, meus irmãos, é para trazer esses vídeos, é para falar sobre isso. Eu sei que não dá ibope, ao contrário, como diz a Escritura, eles zombariam e zombam. Mas o meu chamado é para ir, é para vir, ir pregar. O meu chamado é para fazer. Não é para mim se preocupar com quem vai acreditar, com quem vai zombar, não. Não é isso. Então, mediante essa palavra que Jesus ensinou, ele também dá sabedoria para nós entendermos sobre a sua mensagem. Ele deu a ordem imperativa lá em Marcos capítulo 16: ide, pregai o evangelho, pregai a boa nova. E dentro da boa nova, mostra a boa nova da salvação, mostra a boa nova do novo céus e nova terra, mostra a boa nova de um dia que um dia haverá o juízo final. Isso é boa nova, que haverá o trono branco, que todas as injustiças que foram cometidas na terra, quer pela carne, quer por ações, quer por palavras, elas serão julgadas. Também está escrito que todo joelho se dobrará diante do Senhor e confessará que Ele é Deus. Então a boa nova está nesse contexto e texto de toda a história de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos pegar de Gênesis a Apocalipse, ver as bênçãos do Senhor sobre o seu povo, sobre aqueles que são obedientes, e também podemos ver as maldições, o qual as Escrituras nos revela, nos relata, que tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, isto colherá. Planta vento, colhe tempestade.
O homem será julgado por toda palavra que disser, quer boa, quer má, em ações boas ou mal. Então, até mesmo nas minhas orações eu falo: Senhor, eu sou um homem pecador, miserável, que necessito da sua graça. E eu oro com o meu coração, com o entendimento do Espírito Santo, e digo: Senhor, a palavra diz que eu serei julgado por toda palavra que eu disser, quer boa e quer má. Então eu começo a orar, a fazer uma oratória, uma oração a Deus, e apresento você, minha família, meus amigos e meus inimigos, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus os perdoe, para que Deus os salve, para que Deus tenha misericórdia. Então, se eu serei ouvido e julgado por toda palavra má que eu disser, também serei ouvido pela palavra boa, pela oração boa que eu faço em nome de Cristo, para que você, para que minha família, amigos e até inimigos venham conhecer o Criador, venham se arrepender e deixar de seus pecados. Porém, vivemos os tempos do fim. Sinais, eu até nos títulos dos meus vídeos agora estou colocando sinais, tal coisa, sinais, tal, isto ou aquilo. E eu vendo esse grande conflito que está entre Israel e Hamas, os palestinos, e enfim, o que está acontecendo ali naquela área de Israel e seus vizinhos. Eu já disse que antes de acontecer isso, eu até citei num vídeo meu, eu senti isso. Eu estava trabalhando na chácara, estou trabalhando na chácara, estou construindo uma chácara, uma mini chácara lá, eu fiz casa, lá eu fiz banheiro, lá eu estou estruturando, lá eu estou estruturando para passar dias mais sossegados, distante da grande metrópole, distante da grande cidade. Essa é a ideia. E lá eu fico uma semana, 2 semanas, e eu fico sozinho. A minha esposa não pode ir porque ela trabalha, tem seus compromissos com seus patrão, né? As minhas filhas também trabalham, então eu fico lá trabalhando sozinho. Lá eu faço o meu alimento, lá eu fico, né, a semana, uma semana, 2, e depende muito. E lá construindo, eu já estou quase que 90% já está edificado da chácara que eu peguei, que só mato. Está edificados, tem água, tem luz, tem a casinha, tem o pomar que eu plantei, enfim, está 90% concluído. E no dia desse, eu trabalhando lá, meus irmãos, o Senhor começou a falar comigo. E eu lá fico orando, na oratória, né, ao Senhor, orando com o Senhor. Eu falo com o Senhor o tempo todo. Se passa alguém na rua, lá distante, ou que observe eu lá, vai pensar ou vai falar: aquele cara é louco, ele fala sozinho.
eu fico ali orando, falando com o Senhor. As pessoas não entendem isso. E nessa comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, então certo dia estava no fundo da chácara e o Senhor começou a falar comigo pelo seu Espírito Santo. Ele disse: algo muito grande vai acontecer sobre toda a face da terra. Algo muito grande que vai abalar todas as nações. Haverá perplexidade. As pessoas vão ficar alvoroçadas. E eu fiquei pensando e falei: mas Senhor, né, o que será isso, né? Eu ali pensando: mas o que será, Senhor? O Senhor só disse: você verá. E aquilo veio um temor no meu coração, aquilo veio uma tristeza. Eu até me lagrimei tudo ali, sabe, naquele sentimento, e guardei para mim aquilo. Isso faz uns 2 meses. Daria um mês, mais ou menos, aconteceu o que está acontecendo hoje. A invasão de Israel e toda a atrocidade que houve sobre Israel. Mas se você for meditar pelas Escrituras e ver o que já aconteceu com Israel, já aconteceu coisa pior. Agora entramos no mérito, o porquê que está acontecendo isso. O porquê que aconteceu e por que está acontecendo. Eu posso levar você e você pode meditar. Eu quero que você vá, abra a tua Bíblia, abra as Escrituras lá em Deuteronômio 28 e leia lá. Leia lá as bênçãos do Senhor e as maldições do Senhor. A palavra diz bem claro e as pessoas não compreendem isso, que Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça. Ele diz: eu firo, eu curo. A palavra diz, o próprio Deus diz: eu mato e eu dou a vida. Eu crio o bem e eu crio o mal. Isso está escrito. Se der, eu deixo o versículo aí, porque as pessoas olham para um Deus velhinho, cabeça branca, só de bondade, mas não conhece os atributos do Deus Criador dos céus e da terra. Você tem a obrigação de conhecer os atributos do teu Criador, da sua bondade e da sua severidade. Você deve considerar, eu devo considerar, nós devemos, a humanidade deve considerar a bondade de Deus, o amor de Deus, mas também a severidade. Isso está escrito. Considere a bondade de Deus e a severidade também, para aqueles que são rebeldes e desobedientes. As pessoas validam coisas que só lhe agradam. Pessoas que usam a Bíblia como uma caixinha de promessa, versículos isolados, versículos que só lhe dão vitórias, coloca você como cabeça e não cauda. Usam, eles pegam textos e contextos que só traz o benefício, e com isso engana os incautos, engana você, engana a humanidade. Por isso que você vê milhares ou até milhões de CNPJ, de igrejas, que cada um tem o seu estatuto e ali diz o que pode e o que não pode. Não é um evangelho universal. Não é uma lei universal. Uns dizem que tem que ter o bom costume, outros dizem não devemos ter usos e costumes. Mas a própria palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então existem usos e costumes e existem os bons costumes. Aí você me pergunta: mas irmão, o que quer dizer então? O que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer para vocês a verdade de Deus, o que eu disse em Deuteronômio, capítulo 28, o qual Deus fez promessa para Israel de bênção e maldição. E essa ideia ela não foi mudada, ela não foi tirada da Escritura. Tanto que você vai ler lá em Apocalipse, o que o Senhor diz? Sai do meio dela, povo meu, sai do meio da Babilônia e não seja participante de seus pecados, para que não se incorra nas pragas que estão neste livro. Então Deuteronômio 28 está vigente como a luz do dia, para mim, para você, para a humanidade e para Israel. Israel é a cidade santa escolhida por Deus. O povo é o povo chamado por Deus. Muitos chamados, poucos escolhidos. Agora,
Entenda e compreenda comigo. Esse Israel do dia de hoje é o Israel que está passando afronta. Esse Israel do dia de hoje é o Israel que está em dívida com Deus. É o Israel que não estou dizendo todos, porque lá existem cristãos verdadeiros, como existia nos tempos de Jesus. Mas a maioria não crê em Jesus. A maioria está esperando o Cristo, está esperando Jesus, tipo rei poderoso, o qual virá, que será o anticristo que vai enganar eles. A maioria está esperando isso. Israel é a cidade que cedia no caso. Ela é a sede, Israel é a sede da maior passeata gay do mundo, do homossexualismo, daquilo que contradiz os ensinos que está na Torá, na Escritura, na Palavra de Deus. Israel é uma das primeiras nações, juntamente com os Estados Unidos, que entraram com o processo de aplicar uma lei do aborto. Lá é exemplo para todas as nações em aplicar, tirar vidas. Então Israel hoje está acometida e afundada no pecado, o qual se conclui, ou o qual se leva ao julgamento de Deuteronômio 28. O Senhor fala para eles: se vocês fazerem isto ou aquilo, assim será a bênção. Mas se vocês fazerem isto ou aquilo, assim será a maldição sobre vocês. Então é assim. Então agora nós estamos vendo a decadência de Israel, aquilo que Jesus profetizou, que a moralidade do homem ia abaixo, que o amor se esfriaria. Então hoje você observa Israel, um povo chamado, terra santa escolhida. A terra santa é a terra escolhida. Agora, o povo de Israel é um povo chamado, muito chamado, poucos escolhidos. Não pense você porque a terra santa é escolhida, é diferente, foi escolhido já. O povo tem que ser escolhido. Eles têm que renunciar ao velho moldar de vida, o Velho Testamento. Eles têm que moldar-se ao tempo da graça, ao novo mandamento do Senhor Jesus, o não olho por olho nem dente por dente, mas agora o novo mandamento vos dou, o amor. Eles têm que renunciar lá olho por olho e dente por dente e se entregar a Cristo. Se eles não se entregar a esse novo mandamento, que é o amor de Cristo, ao Evangelho, ao chegar ao reino de Deus, eles não vão alcançar salvação. Os judeus necessitam, todos os judeus também necessitam aceitar o convite de Jesus, se arrepender dos seus pecados, deixar dos seus pecados, se batizar e viver a vida de um cristão. Senão não serão salvos. Observe que a abominação entrou dentro de Israel no dia de hoje. Israel está fadada ao fracasso porque rejeitaram o Senhor Jesus. Rejeitaram a graça e rejeitam a graça, como eu torno a frisar. Não todos, porque lá também existe cristão como você e como eu, que acredita na graça, na boa nova, no Evangelho, na volta de Jesus, no grande tribunal de Cristo. Nós cremos nisso. Nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus e é o Filho de Deus. E hoje Deus, porque Ele herdou todo o poder. Jesus, quando andou sobre a terra, Ele era Deus. Ele se esvaziou do poder, mas se tornou homem. O Verbo se fez carne, habitou entre os homens. E Jesus se esvaziou do seu poder, habitou entre os homens, pregou a palavra, ensinou o reino de Deus. Ele sofria as mesmas coisas que eu e que você. Ele tinha dor, ele tinha canseira, ele tinha fome, ele tinha sede. E isso tudo é relatado na Escritura. Tudo isso que eu estou falando que Jesus sentia, fome, sede, canseira, ele tinha. Porém, ele era Deus, mas ele esvaziado do seu poder. E ele pregou e ensinou. E quando ele venceu todo esse percurso da via sacra que tinha que passar, do propósito de Deus, então ele morreu e ressuscitou. E aí ele diz bem assim: é-me dado
Agora ele torna a receber agora a autoridade agora como herdeiro por completo do reino de Deus, do Pai. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então não resta mais nenhum poder para ninguém a não ser o Senhor Jesus, o qual o Pai outorgou, ao qual o Pai deu. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o advogado ele é o advogado que faz a nossa defesa. Mas no dia de amanhã, após a minha morte, após a sua morte, após a morte de todo aquele que nasceu, ou até mesmo no dia do grande tribunal de Cristo, ele vai ser o juiz que vai dar sentença aos salvos e aos condenados. Esse mesmo Jesus que fará isso está permitindo que aconteça tais coisas sobre a face da terra e principalmente no seu juízo, porque ele julga as nações e julgará com vara de ferro. Esse mesmo Jesus que morreu, que ressuscitou, que ele pode ser o teu advogado e dar a sentença de vinde bendito do meu Pai se obedeceu, é o mesmo Jesus que morreu, que te ofereceu a eternidade e que você rejeitou, e que agora vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque rejeitaram a verdade daquilo que eu trouxe, não minha, mas do Pai. Ele tem esse poder agora. E dentro dessa história que acontece todas essas atrocidades que estão acontecendo sobre a humanidade, meus queridos e amados irmãos, você tem que refletir e ler as Escrituras. A palavra diz em Deuteronômio 28 sobre as bênçãos e maldição. E como eu disse, Israel hoje está totalmente afastada do Senhor, com suas leis abortistas, com uma parte de engano de um mundo sustentável, de um mundo eterno, coisa que não está na Escritura e nem na Torá. Um mundo que vai ser eterno dos iluminados. E com isso adentrou intermédio das nações muitas heresias, muitas abominações. Por exemplo, no dia do ataque lá daquele terroristas, no caso do Hamas, eles estavam fazendo uma rave. E você vê lá naquela rave a abominação que a palavra de Deus reprova, não aprova. Danças sensuais, vestes sensuais, sinais até mesmo de ocultismo. Você vê isso. Passa o tempo todo das matérias jornalísticas quando passa aquelas mulheres todas pintadas, de todos os jeitos que você pode imaginar. Tem coisas que eu não posso falar aqui, que a comunidade do YouTube pode assim avaliar e até dar strike na gente, como acontece. Então temos que vigiar muito do que falamos. Mas você vê lá nos jornais o que estavam fazendo naquela rave, uma festa carnal, como se fosse, digamos assim, 1000 vezes pior do que o carnaval aqui no Brasil, lá na Terra Santa. Você acha que o Senhor Deus Criador, que escolheu Israel, vai permitir que isso aconteça sem ter punição? Ele até permite que aconteça. Ele até permite e dá o aval. Só que depois tem a consequência. O homem responde pelas suas próprias ações. E foi o que aconteceu com Israel. Entrou a abominação, a desolação, o qual falou o profeta Daniel. E com isso, então, vem a sentença de Deus. A palavra é bem clara e ensina que Deus é vingador de todas essas coisas. O próprio Jesus diz: eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. Então o castigo muitas das vezes vem, toda essa atrocidade vem, Deus permitindo que aconteça para que os demais, aqueles que ainda têm um certo pensamento, um certo analisar, ainda não estão totalmente corrompidos, venham e vejam e se arrependam. Por isso que a palavra diz, o Senhor Jesus disse: eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. E essa situação que veio sobre Israel está prescrita. São revelações que, se eles se afastassem, viriam isso. E Deus, já na sua onisciência, já viu também e já escreveu que isso aconteceria, esse tipo de coisa. E o Senhor diz ainda mais para Israel que não deveria se misturar com as ações das nações, essas ações de abominação, de idolatria ao universo, às estrelas, enfim, a esse tipo de carnalidade, sodomismo,
Mas o que você vê lá naquelas imagens lá da rave, o que serve uma rave? Vai estudar o que eles fazem numa rave. Pelas imagens você vê em si, lá dentro da cidade de Israel, ou lá no país de Israel, você vê o que eles estão fazendo. Eles estão dançando, iam dançar acho que não sei quantos dias lá. Dançando, com certeza deve ter outras coisas ilícitas, não poderei falar aqui, mas você imagine numa festa carnal o que acontece. Então, o acusador, o nosso acusador, depara-se com o Senhor e nos acusa, e acusou com certeza a eles, e infelizmente o Senhor permitiu que isso acontecesse. Todo esse acontecimento está acontecendo para que Israel se volte para o Senhor. Eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. Ele castiga e faz voltar. Mas muitas das vezes vem a maldição. E a própria palavra diz o que o Senhor mesmo diz: eu sou o vingador de todas essas coisas. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Mas as pessoas não dão crédito à palavra de Deus, não dão crédito às escrituras. Eles têm como, isso é um livro qualquer. As leis que estão aí, isso aí não pertence para nós. Israel, como tem os historiadores, e eu gosto muito de ver alguns historiadores que mostram como são o povo de Israel, que jeito, que a parte física de Israel. Ok? Já prossigo no segundo vídeo a sequência.